Ontem, falando em questões do que eu vi, do que eu vivi lá como artista, foi muito foi muito necessário. Foi uma experiência que deveria ser rotina entre os artistas, entre as pessoas, entre todos. Porque além de aproximar, ratifica o quanto que as pessoas são importantes na vida das outras, né? E o quanto que a gente precisa alimentar isso. Todos os dias, todos os momentos, sempre que a gente puder fazer isso. Quando a gente começou a fazer o Pequenos Atos, assim como todas as outras coisas que a gente já fez dentro do Queira, não foi uma coisa calculada. Eu não sabia que a gente ia chegar até um documentário com os familiares. As coisas foram acontecendo ao longo do tempo. De fato, com os pequenos passos e atos que a gente ia dando ao longo do tempo. Então, a ideia era cantar o que eu gostaria de cantar o que fazia sentido pra mim. E o que fazia sentido pra mim era cantar os artistas que eu admirava. E aí sim, me entrosar com eles e começar a ir pra rua e começar, sei lá, pensar em conhecer outras pessoas. E foi assim que começou. Então a importância era olhar pro outro, olhar enquanto ser humano, enquanto artista, fazer trocas, né? Trocas de histórias, trocas de canções, trocas de experiências. E só. Só que não foi bem assim que aconteceu, né? Aconteceu muito mais. Aconteceram muitas coisas. Muitos momentos que a gente não controlou. Que foram acontecendo e a gente foi deixando acontecer. E entendendo cada contexto, entendendo cada situação de cada compositor que foi homenageado. Entendendo também as minhas questões. E caminhando ao longo do tempo, entendendo tudo isso e preservando o contexto de cada um, preservando a história de cada um e a minha também. Aí a ideia era fazer show. Primeira coisa que eu pensei, né? Era fazer um show e cantar essas músicas, dividindo as canções com eles e fazer uma homenagem no palco. E a gente fez isso. A gente fez 3 shows. A gente brilhou nesses shows, foram shows muito especiais, shows simples, relativamente falando, shows com poucos instrumentos, apenas com as canções deles e o instrumento de cada um próprio, né? Às vezes uma guitarra, mas na maioria das vezes coisas simples, minimalistas. E foi mágico o que aconteceu naquele palco, porque foi ali que eu estive com eles de verdade. Foi como eu consegui percebê-los. Muito mais até do que conversando, do que vivendo esses 3 anos com eles. A gente se divertiu muito, a gente brincou muito, a gente errou pra caramba nos shows. A gente foi ganhando afinidade e foi levando adiante o projeto. Depois dos shows, a gente percebeu que poderia ser feito alguma coisa a mais do que isso. Porque o show é muito momentâneo. Fica ali, você pode registrar com uma câmera. Mas não é aquela coisa que você pode voltar ali e ouvir de novo, sabe? Quem tava lá nunca vai esquecer, porque fica na memória. Mas a gente pensou em fazer EPs. EPs para cada um deles. 4 músicas de cada. Eu cheguei a escolher junto com eles. E a gente marcou um horário na casa de um grande parceiro e a gente fez dessa casa um casulo, né? A gente entrou ali e ali a gente se transformou, porque eram muitas coisas que aconteciam, eram muitas histórias que eram contadas, a gente gastava um tempo enorme ali dentro, que eu acho que foi um investimento, e brincávamos muito e começamos a construir coisas novas lá dentro, arranjos novos. E começamos a gravar esses EPs. Esses EPs foram gravados, ficaram prontos. E a maneira como a gente quis compartilhar isso foi diferente também. Porque a música pela música
É interessante também, é bonito, é emocionante, às vezes basta, mas a gente queria mais, a gente queria ir um pouco mais fundo. E para ir um pouco mais fundo, a gente tem que ir na origem. Só que como é que não sou nada deles. Hoje sou um pouquinho amiga, de Paulo sou mais próxima, de Rita também, Silvio eu sou próxima também, mas não tanto. Mas como é que eu ia chegar até a origem sozinha? Eu não tinha como chegar sozinha até a origem deles. Então a gente pensou em fazer um documentário. Só que a gente achou que a gente fosse entrevistar os pais, os irmãos e quem mais quisesse passar por isso. E pronto. E que fosse ser uma homenagem maior, porque eu homenagear é uma coisa, mas eles que estão perto sempre é outra. E aí a gente foi fazer essas entrevistas. Só que quando a gente chegou para fazer essas entrevistas, a gente se tocou que a gente estava falando de família. E família é a base mais profunda da coisa toda. É onde começa tudo. É quando a gente consegue chegar até ali, sabe? No núcleo de tudo. É o sistema. Família é o sistema. E aí a gente viu quanto de coisa que tinha, quanta ramificação tinha, como foi a infância desses artistas, como que essas dores da arte, né? O que a arte causou, o que esse entendimento com a arte causou na vida deles, o quanto que existiu de apoio, o quanto que existiu de medo dos familiares, que é uma coisa muito dessa geração antiga, de querer proteger muito e achar que a gente pode vir a morrer de fome e na verdade, isso acaba atrapalhando a gente, né? A criar, a desenvolver e tal. Mas que é feito por cuidado, que é feito porque ama, né? E a gente foi entendendo isso, a gente foi vendo em cada familiar coisas muito parecidas, comportamentos parecidos em relação a isso. E, obviamente, cada um tem a sua história, cada um viveu a sua história. E tem mais coisas ainda ali que eu não vou poder entrar porque não é da minha conta também. Mas foi muito especial. Foi muito importante fazer parte disso tudo e poder proporcionar a eles esse momento com a família. Porque às vezes a gente está perto, mas a gente não está tão perto assim. E aí fazer um trabalho como esse me proporcionou crescer muito. Porque eu pude me conectar comigo mesma. Eu pude olhar para eles e pude me enxergar também como artista. Eu pude ver meus pais, eu pude ver minha irmã, eu pude ver minha avó, eu pude ver como foi também a minha infância, de que forma eu entendi a arte dentro de mim, o quanto que ainda falta de entender isso tudo, quanto que complexo é isso tudo. E me aproximou muito, me aproximou mais dessa Camila que está tentando ser empática o tempo todo, porque eu pude conviver com pessoas que estavam também passando pelas mesmas situações que eu. Então, Pequenos Atos foi um presente na minha vida. E eu percebo que não só eu posso fazer isso, eu só dei o primeiro passo. Todo mundo pode fazer isso, todo mundo pode olhar para alguém do lado e elogiar, todo mundo pode procurar saber mais da vida do outro. Não como uma forma de se inserir, mas pra saber se tá tudo bem. Às vezes a gente olha pro outro, ou ele tá dando risada, o outro tá dando risada, e a gente não sabe o que tá passando ali, sabe? E tudo bem, não é o papel de todo mundo, não é o que todo mundo consegue fazer, mas o que você puder fazer pelo outro, você vai estar fazendo por você também, sabe? E fazer por eles foi fazer por mim também. Foi muito importante. Então a gente fez esses documentários, eu conversei com cada um deles e agora a gente fez um evento que foi uma audição onde a gente pôde sentar num lugar e ouvir, simplesmente ouvir as 12 músicas que a gente fez juntos, todos, cada um com suas obras, né, suas 4 obras. E a gente passou um trailer desse documentário que foi emocionante, que eu pude enxergar no olhar das pessoas.
o tanto de gratidão, sabe, que elas sentiram por mim. E que eu agradeço por isso. Mas eu sempre falo uma coisa assim que eu entendi dentro do que eu comecei a criar e do meu contexto de vida. Eu comecei a perceber que toda vez que a gente abre a vida, que a gente se torna vulnerável, que a gente começa a contar as histórias da vida da gente, e histórias não só alegres, mas histórias pesadas, histórias que foram sofridas, as pessoas começam a achar a gente incrível. Mas a gente só abriu a nossa vida, a gente só contou as histórias da gente. Então, se todo mundo contasse as suas histórias, todo mundo seria incrível. E a gente só precisa se abrir para isso. Não existe tanta facilidade o tempo todo, mas quando a gente se propõe a abrir essas histórias, a gente começa a se reconhecer no outro, a gente começa a sentir essa empatia, a sentir uma gratidão e viver a vida sabendo que você não está sozinho, que não faz sentido estar sozinho. É isso. Isso é o Pequenos Atos. O Pequenos Atos é viver e é fazer quando tiver que fazer e como tiver que fazer, sabe? Eu não tinha um estúdio o melhor do mundo, mas eu tinha um melhor amigo ali que fazia as gravações e que me cedeu a casa dele por 3 anos. Foi muito melhor ter a casa dele por 3 anos e as gravações feitas por ele do que se eu tivesse pego um estúdio e não pudesse nem conversar com os compositores ali. Então foi muito importante ter esse local e poder viver ali dentro os desconfortos que aconteceram também, porque a vida não é feita de conforto o tempo todo, e eu também passei desconfortos, os compositores também passaram por isso, e a gente sobreviveu a tudo isso e tá mais forte e aprendeu muito. Então o Pequenos Atos é um processo, é um processo que agrega, que emociona, que permite com que o artista coloque sua arte na mesa, que não tenha medo de colocar para fora o que está ali dentro do peito, que não tenha medo de julgamento, porque eu não estive ali como alguém que estava julgando o tempo todo o trabalho deles, eu estava ali para aprender, para consumir a arte dos artistas que eu sempre admirei. Então é isso.